Hoje nós estamos na lição de número 8 e nós iremos estudar sobre o sofrimento de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o tema, mas geralmente a nossa compreensão sobre as questões que nos cercam, elas têm a ver com aquilo que nós já experimentamos. Obviamente, quando você fala de sofrimento, ou quando a ideia, o tema vem à sua mente, você vai dimensionar o sofrimento de acordo com aquilo que você já teve a experiência na sua vida. Assim nós somos, e assim nós mensuramos as coisas. E eu tenho certeza que todos aqui já passaram por sofrimentos terríveis. Sabe aquele momento do sofrimento onde você pensa que a sua alma está sendo arrancada de você, tamanha a dor? Já tiveram essa experiência de desejar a morte no sofrimento? De imaginar que não terá força suficiente para vencer o sofrimento? Todos nós já passamos por isso e vamos passar. Só que aquilo que nós já passamos, irmãos, e iremos passar, não tem como ser comparado com aquilo que Jesus passou por nós. Então é interessante a gente ter a ideia do sofrimento de Jesus numa dimensão que a gente jamais terá a experiência de passar por um sofrimento desse. Além do que, Jesus, ele passou por todo o sofrimento, não tendo nenhum pecado, não tendo nenhuma falta, não devendo nenhum centavo no mercado, mas ele se colocou no meu e no seu lugar, para receber a pena, o sofrimento, tudo aquilo que os nossos pecados, com as suas consequências, que às vezes nós desfrutamos das consequências do nosso pecado, como muito bem disse o reverendo Nath aqui na mensagem da manhã. Mas olhar para o sofrimento de Jesus nos faz entender, irmãos, qual a dimensão do amor de Deus para nós, por nós. E eu creio que dentro do nosso contexto, algo mais próximo que nós temos para ter uma dimensão, foi aquele filme que foi dirigido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Alguém aqui assistiu? A grande maioria? Se você não assistiu, assiste o filme. O filme, ele é impactante. E é tão impactante que alguns irmãos morreram fulminados por infartos. Outros saíram do cinema para se internar. O próprio autor, principal do filme, ele tem uma história pós o filme, onde nenhuma outra grande agência de Hollywood o convidou para fazer mais nenhum outro filme, e ele também passou por um processo de conversão, e ele dá o seu testemunho hoje aí no mundo afora. Então nós vamos para a lição, para ver aquilo que de fato Jesus sofreu por mim e por você. O texto que nós lemos em Isaías, séculos antes daquilo que Jesus iria passar, muito antes da cruz do Calvário, porque quando a gente fala de sofrimento de Jesus, a gente imagina só aquele momento da cruz do Calvário, onde ali ele ouviu muitas injúrias, ele tentaram de todas as maneiras levá-lo a confessar de que realmente ele não era o Filho de Deus, pagaram e subornaram falsas testemunhas. Além de todo o sofrimento, ele enfrenta o escárnio, a blasfêmia, a zombaria, e tanto é que, tendo a dimensão deste momento que ele iria passar, lá no Getsemane, ele ora para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei o que me aguarda, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isaías, ele escreve no texto que nós lemos, versículo 3, que ele era desprezado,
o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e sabe, ele, Jesus, sabe o que é padecer. 700 anos antes, Isaías traz a profecia. E o sofrimento de Jesus, ele inicia muito antes da cruz do Calvário. Desde o momento onde Jesus se dispõe, em obediência ao Pai, a encarnar-se, começa a sua via sacra. Porque eu já disse aqui, e eu quero reprisar, de que nós não temos muito essa dimensão de quando o texto diz que ele se esvaziou de si mesmo para se tornar como um de nós. Vocês já pararam para pensar que o Criador do universo, como nós lemos em João capítulo 1, que era Deus, continua sendo Deus e sempre será Deus, primeiro ele se torna como um de nós, ele encarna-se. O onipresente, o onisciente, o onipotente, temporariamente abre mão das suas prerrogativas para que ele pudesse cumprir o seu papel, e o seu papel era nada mais, nada menos do que pagar pelo meu e o seu pecado, numa morte até hoje considerada a mais dolorosa de todas as mortes, que é a morte por crucificação. O maior sofrimento das penalidades que já foi até hoje estudado, nenhum se compara com a morte por crucificação, e que era a pena que o Império Romano usava para todos os, não só que eram contrários às suas filosofias de governo, mas para os inimigos e para os condenados afins. Então Jesus, ele começa a sua via sacra, não na via sacra propriamente dita, mas muito antes da via sacra, e começa a sua experiência de tornar-se como um de nós, a começar pelo próprio sofrimento físico, ou estar retido temporariamente, e assim continua até hoje, dentro de uma estrutura humana. Pensa o Criador do universo sendo amamentado, o Criador do universo sendo ensinado a falar. Pensa que coisa louca, o Criador do universo deixando-se limpar, o Criador do universo dependente totalmente do seu pai e da sua mãe, o Criador do universo sendo ensinado a falar. A gente não dimensiona essas questões, e a gente pensa que isso não foi sofrimento nenhum para Cristo. Onde que está o sofrimento nisso aí? O Criador do universo, o Rei dos reis, nasce e é colocado em um coxo de animal. Você já pararam para pensar? Se qualquer um de nós que estamos aqui agora tivéssemos nascido na condição que Jesus nasceu, nós desejaríamos a morte. Pensa você ter nascido e você ter sido colocado num coxo. A gente não para pensar essas questões. Não é verdade? Nascemos nas maternidades, seja no interior, aqui na capital, e geralmente escolhemos as boas, as melhores maternidades para que os nossos filhos venham a nascer. E Jesus não teve esse privilégio, porque tudo culminou para que acontecesse aquilo que estava registrado na Sagrada Escritura. Jesus deveria nascer na cidade de Belém, e Deus fez com que tudo o levasse, José e Maria, para que ali ele viesse a nascer com provas incontestáveis que nós temos, não só na Escritura, mas na história, geografia, arqueologia e por aí em diante. Então Jesus, ele conheceu o sofrimento físico de várias formas. Nós lemos em Mateus capítulo de número 4, abre aí, Mateus capítulo de número 4, Jesus está iniciando o seu ministério, e Jesus, ele é impelido, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto, porque ali Jesus, durante 40 dias e 40 noites, se preparará para o início do seu ministério. Ele vai ao deserto,
e durante 40 dias e 40 noites, assim como Moisés no monte. E é lógico que a gente não se compara Jesus com Moisés, porque a própria Escritura no livro escrito aos Hebreus diz que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que a lei, mas Moisés já era um tipo que apontava para Jesus. Ali Jesus começa a passar por testes e testes, primeiramente pelo o grande inimigo, Satanás, o diabo, o adversário, carcarau, cramunhão, pé rachado, chifrudo, do jeito que você quiser denominá-lo. Mas esse inimigo, o adversário, ele tenta Jesus, isso foi colocado aqui também em outra lição, para que Jesus pudesse, em primeira mão, ter um ministério independente. Por que você tem que depender do Pai? Seja independente. E quem é que não quer independência? Todos nós desejamos independência, até mesmo de Deus. Os nossos projetos, via de regra, Deus não se faz presente, ou Deus não é o grande guia, não é aquele que norteia os nossos projetos de vida. Mas aqui a gente começa a perceber que a estratégia de Satanás, desde o Éden, que era fazer com que essa história do filho ir à cruz do Calvário para morrer, para pagar pelos nossos pecados, ela fracassasse. A gente vê isso desde o início da história. A mesma atitude que Faraó teve milhares de séculos atrás para matar todos os meninos hebreus, Herodes teve. Mate todos os meninos hebreus de 0 a 2 anos de idade. E assim sucessivamente. Várias e várias e várias passagens que nos mostram. Então Jesus durante 40 dias foi tentado no deserto, experimentou fome, experimentou sede, e aqui mostra ao mesmo lado a sua deidade, a sua humanidade, a sua deidade. Ele é Deus e ele é homem. Ele conheceu a exaustão física. Jesus, durante alguns momentos, era tão pesada a sua rotina de trabalho, tão exaustiva, que ele, em 2 oportunidades, ele chama os seus discípulos para se retirarem, para descansar, mas não conseguiam, porque a multidão sempre estava em busca, né, dos milagres, ou das suas curas. Jesus também, ele sentiu sede, sentiu fome, e é interessante que a preocupação dos discípulos, sempre, você pode ler em João capítulo 4, é que quando eles pararam naquele poço, que Jesus trava um diálogo com a mulher samaritana, ali a gente vê algumas questões muito claras no texto de João capítulo 4. Primeiro, a necessidade daquela mulher, que ela pensava que era a sua necessidade, que era a água, ela estava equivocada quando Jesus disse para ela: a água que eu tenho para te oferecer, ela vai saciar a sua sede para sempre, mas essa do poço sacia tanto a minha quanto a sua sede temporária. A necessidade daquela mulher não era água, era de Cristo, e Cristo, como fez com essa adúltera, que foi apresentada aqui, Jesus concedeu o perdão para ela. Diz que nesse íntere, os discípulos estavam onde? Buscando a necessidade dos discípulos, via de regra, era comida. Eles se preocupavam demais com comida. Nas multiplicações, né, dos pães, a comida. E quando eles chegam, qual é a primeira fala deles com Cristo? Mestre, come. Não fica dando moral para essa mulher aí não, está perdendo tempo. E Jesus diz: agora eu vou mostrar qual que é a minha vontade, o que de fato é a minha necessidade primária. A minha necessidade primária é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas nem aquele discípulo, nem nós aprendemos as lições que deveríamos aprender. Além de todas as pressões, Jesus sofreu, e a ideia do sofrer aqui é tentar ensinar sistematicamente um grupo que ele estava preparando para serem os apóstolos, os fundamentos, coluna da igreja, a 12 homens que parece que nunca entendiam o que Jesus estava ensinando. Quem é professor aqui sabe o que é isso, tá? A nossa irmã Jaqueline, que você insiste com o aluno, que você deseja que ele aprenda, você faz todo esforço como professor para que ele aprenda,
mas parece que o indivíduo, ele não consegue captar, assimilar e colocar em prática o que ele está sendo ensinado. Jesus, ele passa pela mesma experiência conosco hoje. Então, o sofrimento que Jesus, que o texto, a Bíblia mostra para nós, ele é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. O sofrimento físico de tortura na cruz do Calvário, antes da cruz, foi tão grandioso que nós não temos a mínima condição de dimensionar aquilo que Jesus passou no meu e no seu lugar. Mas além da dor física, Jesus, ele sofre na alma, né? A dor de ser rejeitado. Eu falo, irmãos, para os meus filhos, que para mim, aquilo que mais atinge o meu coração quando eu vou tratar com eles é a ingratidão. Eu não sei se vocês têm essa experiência de você tratar com seu filho, e eles são ingratos com a gente. Isso dilacera a minha alma, e a sua também. Agora, a gente pensa que essas emoções, elas não passam no coração de Deus. Às vezes a gente nem tem a dimensão real de que Deus é uma pessoa. Então, pare e pensa o Criador do universo, que um dia, ele espontaneamente, livremente, ele escolheu um povo para que pudesse representá-lo na face da terra, esse povo denominado judeu, que teve as maiores experiências com Deus, foi esse povo judeu, a princípio. Receberam a lei, receberam os profetas, deste povo nasceu o Messias. As grandes experiências, Paulo diz na carta aos Romanos, que esse povo teve com Deus, mas esse povo sempre foi um povo de dura serviço. E inúmeras vezes, eles rejeitaram a Deus. Se você ler o Êxodo, você vai perceber que, em alguns momentos, Deus falou para Moisés: Moisés, eu não sigo mais a caminhada com esse povo, porque eles são duros de coração. Deus chama Moisés com os líderes, com Josué, com Arão, os filhos de Arão, para o monte, para entregar as primeiras tábuas da lei. E então, em determinado ponto, Deus falou: agora só você suba, e eu vou falar com você, face a face. Entregou as tábuas da lei, 40 dias, 40 noites, e aí o tempo passa, irmãos. Cadê Deus? Cadê Moisés? Eles estão vendo, visivelmente, a manifestação de Deus no monte. O que é que eles fazem? Deus nos abandonou. Esse tal de Moisés, a gente nem sabe por onde anda. Vamos fazer uns ídolos para a gente adorar. Fazem 2 bezerros de ouro. E cantam, gritam, comem, bebem e dizem: este nos livrou do Egito. E Deus diz para Moisés: desce, porque o seu povo, Deus diz para Moisés, o seu povo prevaricou. Você já parado para pensar quando a gente age dessa maneira com Deus? Então, essa ideia de ser rejeitado, João diz isso com muita propriedade. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitou. Olha como que o povo tratou Cristo, o seu próprio povo. Escribas, fariseus, aqueles que conheciam a própria Escritura. Você pode ler isso em João capítulo 10. Eu pedi que o nosso irmão Carlos leia aí para nós João 1, versículo 10 e versículo de número 11. E aproveitando o microfone, a Miranda vai ler João capítulo 6, versículo 66. João 10, 1, 10 e 11. E a Miranda, João 6, 66. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Obrigado. Miranda. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Não só os judeus, mas até alguns dos seus discípulos rejeitaram Jesus. Alguém aqui já passou por essa experiência de ser rejeitado? Você sabe o quanto que essa experiência é dolorosa? Acho que é uma das mais devastadoras para o ser humano. É quando você se sente rejeitado. Porque essa dor, ela é lacinante porque ela vem de pessoas que você ama. Porque se for uma pessoa que te virar as costas, se você não conhece, mas você se sente, quando falta o chão, quando você busca agarrar em alguma coisa e você não acha, porque são pessoas que você ama. E o ponto é, até que ponto Jesus nos amou? Mas além de tudo isso, irmãos, se fosse pouco Jesus ser rejeitado por eles, e às vezes por nós, ele foi rejeitado lá na cruz do Calvário pelo seu próprio Pai. É aquele momento onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E você já parar para pensar por que Jesus gritou desta maneira para Deus o Pai? Porque alguns teólogos dizem que aquele foi o único momento na relação da Trindade, essa relação eterna, em que a segunda pessoa da Trindade, por estar recebendo o meu e o seu pecado, e de todos aqueles que ele escolheu para a salvação, e pelo fato de Deus se irar contra o pecado, Deus o Pai naquele momento, quando ele derrama toda a sua ira referente aos nossos pecados no seu Filho, ele vira as costas, não para o seu Filho, mas para os nossos pecados que estavam sendo depositados em Jesus Cristo. E quando Jesus se vê só, sem o amparo até do seu próprio Pai, que nunca aconteceu isso, ele brada o ápice do seu sofrimento. Porque há uma promessa, irmãos, a nós, de que em nenhum momento ele vai nos desamparar. Mas ele fez isso com Cristo. Sabe o que é ser rejeitado? Nesse grau, né, que não tem comprimento, largura, altura para ser medido. Então, quando Jesus brada, ele é um brado que sai do fundo da sua alma. É onde ele voluntariamente se submete àquele momento de sofrimento, onde ele está recebendo em si mesmo o meu e o seu pecado. E morre por eles. E paga por eles. Mas também tem a grande bênção da ressurreição que nos alcança também. Fala, Carlos. O Cássio lá no fundo. Pastor, Diga. é só mais uma experiência sobre a dependência de Deus do que uma dúvida. Sim. Estava falando de como a gente se sente, quando a gente se sente desprezado por alguém, o quanto que aquilo dilacera. Sim. E um pouquinho só da minha experiência eu posso resumir ali naqueles, mais ou menos, sei lá, acho que foi de 70 e poucos dias na UTI. Sim. E o quanto eu percebi que eu fiquei me julgando o tempo todo, o quanto que Deus me desamparou e me deixar ali, eu estava me sentindo
eu vou morrer porque Deus não preocupa mais comigo. E uma situação muito ruim, que ali foi uma prova de fé, não estou colocando que Deus me colocou à prova, mas eu comecei a achar que eu merecia estar ali pelos meus pecados e que Deus tinha me abandonado e que eu não... Então, o quanto que a gente vê a dependência, a gente sente que a gente tem que ser dependente de Deus, e eu lembrei justamente o quanto que o próprio Jesus, ele não falou dele para Satanás, mas o tempo todo ele falou do Pai, o quanto que a nossa dependência deve ser assim. Então eu me questionei bastante ali, eu percebi o quanto que a minha fé era pequena, eu percebi o quanto que eu pensava que eu dependia das minhas forças, e eu espero que ninguém também chegue a esse, como é que é? A esse patamar tão alto de autoanálise, mas que cada um possa, sem precisar passar pelo que eu passei, ou sem precisar passar o que Jesus passou pelas tentações, que possa todo dia parar e analisar, será que a gente está dependendo de Deus da maneira correta, ou a gente está fazendo as nossas adaptações de dependência? No trabalho está tudo ok, então eu não vou traçar minha rota de dependência. Sim. Então eu vou esperar ficar doente para eu falar que eu estou dependente de Deus. Então não se coloque à prova e não se coloque com a guarda aberta, vamos dizer assim, para que as tentações possam te chegar primeiro. Então que cada um possa reforçar a sua armadura, a sua guarda e todo dia se conscientizar que a gente é sim dependente de Deus. Se nós fizéssemos a pergunta, quem aqui nunca se sentiu rejeitado por Deus, que atira a primeira pedra? Quem aqui nunca se sentiu rejeitado por Deus? Eu já senti, várias vezes. Todos nós, irmãos, temos essa experiência. Todos nós. Só que a gente não pode esquecer da grande promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do tempo. A falha sempre está em nós, nunca em Deus. Entende isso? A falha sempre está em nós, nunca em Deus. O que falta-nos é exercitar a nossa fé ao ponto de cada dia, dia após dia, a gente cresça, amadureça no conhecimento da palavra, para que a gente, ao enfrentar os sofrimentos, a gente passe por eles sofrendo, mas convicto de que a gente tem companhia perene e presente com Deus. O outro grande sofrimento de Jesus foi na sua questão espiritual, do seu próprio espírito, da sua essência. Pare e pense. O Criador do universo, imaculado, perfeito, sem pecado, ele se encarna num contexto de um mundo completamente decaído, depravado. Ele é o Criador deste mundo perfeito, que ele estava presente. João disse, tudo que foi criado sem Cristo não viria à existência. Mas quando Jesus encarna-se, ele encarna-se no meio do caos. Jesus poderia falar, não, eu sou Deus, eu vou encarnar, mas é lá no Éden, não é que história para mim encarnar nesse mundo depravado. Agora pare e pense, Deus puro, em essência, sem pecado, sem mancha, como diz o texto de Isaías, não foi achado nenhuma falta nele, ele entra neste mundo caótico, um mundo completamente de ponta cabeça, totalmente fora do lugar, ou do plano original que ele havia traçado, por causa de dois indivíduos, por causa do casal lá no Éden, que duvidaram da palavra de Deus, e deram crédito à palavra do adversário. O menor versículo do Novo Testamento, os irmãos lembram qual que é? Qual? Jesus chorou. Qual é o contexto? A morte de Lázaro. Lázaro é o seu amigo chegado. Marta, Maria. E você já perguntou, por que Jesus chorou? Só porque ele era amigo de Lázaro? Só porque Jesus sentiu? Sim, ele sentiu.
Ou só porque ele comoveu com aquela multidão que estava chorando por causa de Lázaro? Também, lógico. Mas Deus, em pessoa, ele, naquele momento, ele chora por ver o tamanho do estrago que o pecado de Adão e Eva trouxe ao seu mundo criado perfeito. Deus se convulsiona diante da realidade trágica que o pecado instalou no mundo que nós fazemos parte dele. Mas desde o primeiro diálogo com os discípulos, ele já sabia que ele iria demorar mais 2 dias, porque a glória de Deus se manifestaria na ressurreição, naquele grande ato que é ali realizado. O Edgar lê 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado. É isso que nós não temos a dimensão exata. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, ou seja, recebeu em si mesmo toda a ira de Deus concernente ao pecado. Gente, vocês já pararam para pensar como é que Deus lida com o pecado? Eu disse isso agora, acho que 2 domingos atrás. Olha como é que Deus trata com o pecado. Primeiramente com Adão e Eva. Depois de todo o caos, vem num mundo de bênçãos, de tudo perfeito, vem as maldições. Depois esse homem continua em curso depravado. Gênesis capítulo 6, Deus manda o dilúvio, tratando com o pecado. Deus poderia exterminar toda a raça humana naquele contexto, naquele momento, mas na sua graça e misericórdia, o que ele fez? Escolheu uma família, para que daquela família recomeçasse a história, trágica novamente. Olha como Deus tratou com Sodoma e Gomorra. É Deus tratando com o pecado, e a gente vê alguns acontecimentos aí, à nossa volta, terremotos, furacões, tsunamis. Você está pensando que isso é só obra da natureza? Continua Deus tratando o mundo com justiça, para que este mundo se refreie do mal. Eu vejo uma ação de Deus neste momento da pandemia. Nós, a sociedade ocidental, estávamos no mundo tão imerso, irmãos, que quando Deus colocou todo mundo dentro do mesmo ambiente, da casa, por poucos dias, triplicaram o número de divórcios, várias famílias se romperam, várias pessoas suicidaram, além da própria pandemia em si. Faz uma análise da pandemia na sua história, e você vai ver Deus mandando você colocar o pé no freio, porque nós não tínhamos mais tempo para essas coisas. Nós estávamos completamente insensíveis uns com os outros, passávamos como um trator por cima de tudo. A pandemia nos deu, aguçou em nós alguns sentimentos que estavam embrutecidos em nós. E é por isso que Deus trata com esse mundo caótico, depravado, onde Ele nunca, irmãos, perdeu o controle sobre este mundo. Tudo isso traz sobre Deus sofrimento. Todos os dias, quando você peca contra Deus, Deus sente pelo seu pecado e pelo meu pecado. O Cássio lá, mais uma vez, lá no fundo, vamos lá. Agora é uma dúvida mesmo. Quando o senhor falou aí sobre o juízo de Deus,
E, de forma alguma, a minha dúvida não é sobre o juízo ou sobre a soberania, mas sobre essa atitude espontânea de Deus de falar assim: então vocês vão ver agora, eu vou te mandar a primeira guerra, vou te mandar a segunda guerra, eu vou fazer o holocausto acontecer, eu vou te mandar um tsunami. Então, sim, acontece isso? Eu dei essa dúvida agora. Ou é o pecado do homem que leva ele à ruína, sim, ou Deus que fala assim: olha, então tá bom, eu vou te mandar uma doença agora aí que você vai consertar, Cássio. Ok. Olha, a igreja, eu vou fazer com que essa igreja seja perseguida. Há uma espontaneidade, Deus aplicar o seu juízo, ou é o pecado do homem que leva a essa ruína? Que fustiga Deus, eu sei, né? Que existe uma linha fina nessa separação aí. Mas me dá essa dúvida sobre... eu vou usar uma palavra que se usa popularmente: Deus castiga. Não faz isso que Deus castiga. É só uma explicaçãozinha que talvez alguém tenha essa mesma dúvida aqui na igreja e na transmissão. É só a gente ir para a Escritura. Toda vez que a Escritura responde esses nós, né? Vamos primeiramente, então, lá para o Éden. Quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, e Deus traz as maldições primeiro sobre a terra. Tudo está na desobediência. Maldita será a terra, Adão, por sua causa. Obviamente que essas manifestações da natureza, tsunami, furacões, terremotos, tempestades, estão aí por causa do caos, da desordem, né, das maldições. Deus usa esse meio para aplicar a sua justiça? Sim. Usa. Tanto é que ele usou, para o dilúvio, ele usou o quê? Qual foi o meio que Deus usou para disciplinar no dilúvio? Água. Qual foi o meio que Deus usou, o recurso, para disciplinar Sodoma e Gomorra? Fogo. Deus usa esses. Deus é Deus. A grande questão é, vamos para o Holocausto. Pastor, então quer dizer que Deus foi parceiro de Hitler no Holocausto? Não. Porque, irmãos, a gente tem que entender que Deus não comunga, Deus não é parceiro do mal. E tudo aquilo que Hitler planejou, tudo aquilo que Hitler fez contra o povo, não só contra o povo judeu, mas na grande maioria contra o povo judeu, Hitler ele já foi responsabilizado, né, por Deus e pagará por isso. Mesmo não tendo sido pago aqui, mas ele vai pagar por aquilo. Eu não vejo que aquilo seja Deus usando Hitler para disciplinar o povo judeu, mas a gente não pode desassociar os acontecimentos históricos daquilo que Deus profetizou contra esse povo. O próprio judeu entende que muitas coisas que aconteceram com eles, principalmente os exílios, que eles foram desterrados por toda a face da terra, porque eles não obedeceram a Deus. O judeu tem essa consciência. Então a gente tem que olhar para a Escritura e não pegar Deus em comunhão com o pecado e com o mal, mas que Deus... Vamos lá em Atos. A Bíblia ela tem algumas questões interessantes. Atos, capítulo de número 1, se não falha a memória. Atos, eu estou lá em Romanos, né? Eu acho que é Atos capítulo 2. E aí, Pedro está naquele primeiro sermão, na manifestação, deixa eu ver, capítulo 3, né? Naquela primeira manifestação, onde o Espírito Santo desce, cadê? Atos capítulo 2. E aí, versículos de número 22, diz assim, Pedro no discurso: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, preste atenção agora, entregue conforme o plano determinado
presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando por meio de homens maus. Tudo de acordo com o que estava planejado, determinado, segundo a presciência de quem? De Deus. Mas ainda tem o texto, eu não sei, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram tudo aquilo que estava predeterminado por Deus. Atos 4. Vamos lá. Qual que é o versículo aí? Ok. Atos 4, versículo de número 7. É isso mesmo? Isso. Está aqui. Atos 4, 27. Então é isso mesmo. Está aí. Vamos ler. Ele faz a menção de Salmos de número 2. E aí no versículo 27 ele diz: porque de fato, nesta cidade, olha o que Pedro está falando. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Jesus é judeu. Jesus jamais poderia ser morto na cruz do Calvário. A pena que cabia sobre Jesus como judeu era qual a pena? Ele foi condenado por blasfêmia. Qual que era a pena? Apedrejamento. Jesus tinha que ser morto apedrejado por ser judeu e estar debaixo da lei judaica. Só que nesse contexto Deus já tinha feito com que o Império Romano fosse o grande império. E lá nos profetas estava anunciado que o Messias morreria. Qual tipo de morte que ele iria passar? Qual? Morte de cruz. Qual era o único império no mundo que tinha a penalidade de morte de cruz, naquele contexto? O Império Romano. Então perceba que as atitudes de Herodes, de Hitler, de Pôncio Pilatos, todas elas, nenhuma delas saíram, ou Deus perdeu o controle sobre esses homens. Nenhuma. Nunca perdeu, nunca vai perder. Então a grande questão, cara, é que a gente precisa olhar para a história como um todo e ver que em determinados momentos o pastor Jorge teve agora esse terremoto lá na Turquia e Síria, não é verdade? Ele está lá, ele está no Líbano, muito próximo, e ele falou para mim que aonde aconteceu o terremoto propriamente dito, é a região mais idólatra dentro daquele contexto do Oriente Médio. Foi um perímetro pequeno dentro do grande mapa da Síria, que já está destruída, e da Turquia. A gente olha para essas. Onde foi que a tsunami trouxe o maior estrago? O grau de idolatria desses locais a curva é. Então Deus continua sendo Deus, e Deus continua a tratar com esta humanidade, com este mundo que pertence a Ele, que um dia tudo será restaurado. Eu vejo que dentro do contexto de Escritura, a gente tem que entender que Deus continua sendo Deus, e Deus continua a aplicar a sua disciplina de acordo com a sua santa soberania, e tem coisa que nós não vamos entender a forma de Deus agir. Nunca. E nem lá na eternidade Deus vai ter a obrigação de responder a nós. A grande pergunta é que, diante do cenário, como é que nós, ou como que o próprio Jesus respondeu ao sofrimento? Perceba, em todas as vezes, desde o Antigo Testamento, a posição de Jesus, a postura de Jesus diante do sofrimento, primeiro foi, ele nunca negou-se a sofrer por nós.
Nunca. Jesus, como Deus, ele poderia falar, eu não vou entrar nessa aí. Primeiro, ele nunca negou. A segunda questão é, como é que Jesus respondia diante do sofrimento? Acusava, por exemplo, o Carlos, ele é, como é que é a sua profissão aqui? Agrimensor. Se alguém chegar nele e falar que ele não é agrimensor, ele vai se sentir extremamente ofendido, porque ele é. Só que Jesus, ele era afrontado por aqueles escribas e fariseus que nós vimos hoje de manhã, dizendo, não só que ele não era Deus, mas que ele era parceiro de quem? Satanás. Lembra disso? Tudo que você faz no poder de Satanás. Traz o microfone para a Ieda aqui, para a mamãe, fazendo um favor. Ele nunca respondeu como deveria, como nós achamos que ele deveria responder, né? Qual que é a sua reação, a minha reação quando nós somos confrontados? É de ou responder na mesma tonalidade ou um pouquinho maior, porque nós fomos ensinados que a gente não leva desaforo para casa. Diga. Pastor, nessa aula de hoje, eu acho muito importante a oração sacerdotal. Sim. Em João 17. Porque o próprio Jesus, quando ele faz a oração, ele fala, Pai, é chegada a minha hora, me glorifica assim como eu quero glorificar a Ti, né? Ele se oferece como sacrifício. E lá no versículo 20 do capítulo 17, ele fala, não intercedo só por esses que estão comigo, mas por todos que vierem a crer em mim. Então, assim, quando eu penso nesse texto, eu penso assim, eu estava lá na oração de Cristo. É muito gratificante saber disso, né? Que Ele intercedeu para que a gente pudesse passar pelas dificuldades que a gente viria a ter. Essa é a dimensão que eu quero que vocês tenham. Jesus não sofreu por sofrer. Ele sofreu por você e por mim. Ele foi chamado de glutão, ele foi chamado de beberrão, que expulsava o demônio no poder de Satanás. Tudo isso, Jesus sempre respondia conforme Pedro registra na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23, que diz que Jesus, pois, quando ultrajado, não revidava com o traje. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Foi assim diante de Pôncio Pilatos, foi assim diante de Herodes Antipas, foi assim diante dos soldados romanos, foi assim diante dos ladrões na cruz, que um deles dizia, você não é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também, nos tira dessa enrascada. Foi assim diante das mulheres, né, que batiam no peito chorando, e essa é a maneira, irmãos, que Jesus demonstra a nós, que tudo que Ele fez por mim e por você, Ele fez de forma voluntária, consciente, livre. E tudo isso Ele fez porque Ele nos ama, e nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida. É por isso que nós temos que tê-lo como nosso grande modelo. Como é que nós respondemos diante do sofrimento? Pastores passam por várias experiências, e uma das experiências que eu tive foi fazer o velório de um bebê de 1 aninho de idade, que o pai dele, por acidente, tirando o carro da garagem, passou o carro em cima do seu filho. Pensa a tragédia, a família dilacerada, primeiro filho, e ali, num ato de desespero, de clamor de alma, a mãe disse que Deus era muito ingrato por ter tirado o seu bebê de 1 ano de idade, que Deus não sabia o que era sofrimento. E quando eu me deram a oportunidade para falar, eu disse justamente que Deus sabe o que é sofrer, Deus o Pai. Que Deus o Pai deu o seu único filho. Não foi por acidente,
não foi passando o carro em cima, mas foi voluntariamente. Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu àquele casal mais 2 filhos depois dessa tragédia. Agraciou eles, é lógico que a dor continua presente. Mas a maior tragédia, irmãos, a maior tragédia que um ser humano pode passar é morrer desvinculado de Jesus Cristo. Entende? Morrer desvinculado de Cristo é a grande tragédia do homem. Porque este, definitivamente, ele passará e habitará, ou viverá a eternidade, longe do Deus que o amou. É por isso que a gente tem que, diante do sofrimento, ter algumas posturas como Jesus teve. Porque se a gente agir de acordo com a nossa natureza, irmãos, a tendência natural minha e sua no sofrimento, via de regra, é virar as costas para Deus, apontar o dedo para Deus, dizer que Deus nos abandonou, dizer que Deus não importa mais com a gente, que Deus é egoísta e um monte de coisa que você já ouviu aí na sua caminhada cristã. Nós não podemos trilhar este caminho, porque nós não sabemos, mas todos nós vamos enfrentar o sofrimento, seja agora ou logo mais à frente. A pergunta é, olhando para Jesus como nosso grande modelo, como é que nós enfrentamos ou vamos enfrentar o sofrimento? Porque o sofrimento, a partir da queda, ele é participante, é real na minha e na sua vida. Lembrar também que Jesus, ele nos livrou do maior sofrimento que nós poderíamos enfrentar, que era a morte eterna, o inferno e o mundo em trevas. Por isso que nós devemos sempre olhar para Cristo, no sofrimento de Jesus, e tentar dimensionar o máximo que nós pudermos, para que a gente entenda ou chega próximo daquilo que a Escritura nos mostra. Próxima semana nós vamos ter o culto da Páscoa, o culto da ressurreição. Essa semana, que hoje é chamado Domingo de Ramos, né? É o domingo que antecede aquela semana, última semana de Jesus, antes da cruz do Calvário. Esta é a semana crucial para Jesus. É aquela semana que ele sabe que a cada dia do calendário que passa, mais um dia ele está próximo da cruz. E ele sabe que ele vai à cruz, não por ele. Ele vai à cruz por você e por mim. Porque aquele caos que foi instalado por Adão e Eva só poderia ser refeito, consertado por Deus. É por isso que nós estamos aqui agora. Cada culto da ressurreição, cada momento da Páscoa que a gente vive, a gente tem que tirar os olhos daquilo que a sociedade, a cultura tenta nos fazer viver. Vamos entregar o chocolate um para o outro, e nada mais, isso é fogo fato. A grande celebração, irmãos, a grande celebração nossa, como povo de Deus, é relembrar do sofrimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e a sua volta. Isaías disse que ele foi sepultado com os ricos, né? Com os importantes, mas sabe por que isso aconteceu com Jesus? Porque José de Arimateia cedeu a ele o seu próprio túmulo. O Criador do universo não tinha onde cair morto. Pare e pense, irmãos.
Ele foi colocado num coxo, olha só, no seu nascedor, quando ele nasce, e colocado num túmulo emprestado quando ele morre. Sabe qual é a grande notícia? É que a morte não pôde retê-lo. Essa é a boa nova. A morte não pôde retê-lo. Então, nosso sofrimento aqui é temporário. Há uma grande promessa para nós de que as nossas lágrimas serão enxugadas. Seremos consolados. Não passaremos mais pelo sofrimento. Não viveremos a experiência dolorosa da morte. E nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Jesus suportou na cruz do Calvário para dar gratuitamente para mim e para você. É assim que nós temos que enfrentar o sofrimento. O sofrimento maior ele já suportou. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que nos constrange, porque no nosso egoísmo, ó Deus, do nosso coração, às vezes nós imaginamos que o Senhor não se importa mais conosco, o Senhor não nos ama, o Senhor não cuida de nós, que o Senhor nos abandonou, e deixamos de experimentar, ó Deus, na comunhão graciosa com o Senhor, a bênção de nos alegrarmos no Teu sofrimento em nosso favor. A dor, ó Deus, que deveríamos passar, a vergonha, constrangimento, desprezo, zombaria, escárnio era para nós, o pecado era nosso, mas o Senhor, ó Deus, sofreu em nosso lugar. Isso tem que nos constranger, tem que nos fazer, ó Deus, entender a que ponto o Senhor nos ama, mas a nossa grande alegria não está no Teu sofrimento, a nossa grande alegria está na Tua ressurreição. Nós iremos celebrar a Tua ressurreição nesta semana. Desde agora, ó Deus, nos dê um coração grato durante esta semana, de olhar, ó Deus, para o Senhor e saber que o Senhor venceu, ó Deus, tudo em nosso favor. E assim nos justificou mediante a fé, quando ouvimos o Teu Evangelho, para que por meio da fé nós trilhamos a nossa caminhada, justificados pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.